Hebron, Igreja Viva. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, vai abrir comigo no livro do profeta Ageu. Livro do profeta Ageu. Se você tiver alguma dificuldade, você abre em Mateus, volta 1, Malaquias, 2, Zacarias, e no terceiro você encontra o livro do profeta Ageu. Eu espero ter te ajudado. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, diz assim: no primeiro dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o salário recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Deus, Ele é glorificado quando você faz a sua vontade. Deus, Ele é glorificado quando você se submete à vontade soberana do Eterno. Deus é glorificado quando há rendição, quando há obediência e quando há submissão. Certa vez o rei Davi estava com o profeta Natã, e Davi vai dizer para Natã assim: olha, eu moro em um belo palácio, a minha casa é grande, a minha casa é bonita, mas a arca da aliança, que representa a presença de Deus, está numa tenda, está numa barraca. Davi então sentiu o desejo de construir uma casa, de construir um templo para Deus. O profeta Natã então vai dizer: olha, faz o que está no seu coração, porque Deus é contigo. E aquele desejo de Davi vai subir ao coração de Deus. Aquele desejo de Davi vai subir ao coração do Pai. Deus aprova. Então a palavra do Senhor vai vir sobre o profeta Natã pela noite, e o profeta Natã vai dizer a Davi assim: Davi, Deus gostou, está autorizando, mas tem mais. Não é você que vai construir, é o seu filho. Então entenda que agora o desejo de construir uma casa para Deus, o desejo de construir um templo, já não é mais uma vontade de Davi, é também uma vontade do próprio Deus. A vontade de se construir aquele templo vem também do coração do Pai. Então Davi, passa-se algum tempo, vai chegar para o seu filho Salomão e vai dizer: olha, você precisa construir um templo para Deus. Salomão, em obediência, começa a obra. Irmãos, que obra foi aquela? A palavra vai dizer que foram 153.600 homens trabalhando. Foi uma mão de obra pesada. E a palavra ela é tão detalhista em nos informar como foi a construção, que a palavra vai dizer que não houve-se nenhum barulho. Não se ouvia barulho na construção, não se ouvia barulho de pedra, não tinha barulho de talhadeira, não tinha barulho de nada. A construção foi grandiosa, a construção foi poderosa. A inauguração então nem se conta. Pensa num culto poderoso de consagração.
A palavra vai dizer que a glória do Senhor enche a casa e ninguém pode ficar mais de pé por causa da glória do Senhor. Então, Salomão agora inaugura o templo. E aquele templo se torna tão importante para o povo de Deus, que vai se tornar um símbolo da religião judaica. Eu não estou falando de qualquer coisa, eu estou falando de um templo muito grande. Eu estou falando de uma obra muito enorme. Eu estou falando de algo que estava glorificando o coração de Deus. Mas agora, a palavra vai dizer que Jerusalém é invadida pelo reino da Babilônia. Nabucodonosor, comandando tudo, invade Jerusalém, leva o povo em cativo e o templo é destruído. O templo que outrora o povo de Deus adorava, agora é destruído. A adoração é encerrada. Agora só há tristeza no meio do povo, porque a cidade está totalmente devastada. Passam-se cerca de 70 anos. E agora o reino persa vai dominar. E o rei Ciro vai liberar o povo de Deus. Vai dizer: olha, volta para suas terras, construam suas casas e constrói os seus templos. Deixa eu te dizer algo. Depois de um tempo de cativeiro, depois de um tempo de desordem, é necessário recomeçar. Depois de um tempo de devastação, é necessário colocar as coisas no lugar. E o povo está indo agora de volta para sua terra para colocar as coisas no lugar. O povo está indo de volta para sua terra para reconstruir aquilo que foi destruído. E eles começam a reconstrução. Reconstrói suas casas, reconstrói suas ruas, suas praças, mas o templo de Deus fica de lado. Eles olham para aquelas ruínas e vão dizer: não é chegada a hora de reconstruir o templo do Senhor. Eles olham para aquele templo e vão dizer: não é chegado o momento de reconstruir a casa de Deus. Então Deus, percebendo a negligência do povo, Deus percebendo o descaso do povo pela construção do templo, Deus vai levantar um profeta chamado Ageu. E Ageu vai profetizar na terra dizendo: Zorobabel e Josué. Quem era Zorobabel? Era o governador. E Josué, sumo sacerdote. Ou seja, a palavra do Senhor primeiramente foi direcionada à liderança do povo. Eu tenho uma palavra de Deus para a liderança dessa igreja, e com muito temor eu a entrego. Quando há negligência no meio do povo, quando o povo está indo em direção contrária à vontade de Deus, a liderança é a primeira a ser cobrada. Não foi assim no tempo do profeta Joel? Depois que as pragas devastaram a cidade de Judá, o profeta Joel se levanta naquele tempo e vai dizer: sacerdotes, vocês que ministram perante o altar, chorem. O que Deus está fazendo? Chamando a atenção primeiro da liderança. A liderança primeiramente é cobrada e depois o povo. E surge no meio do povo uma mentira, uma falta de discernimento, porque eles vão olhar para o templo e vão dizer assim: não é chegada a hora, não é chegado o momento de reconstruir. E essa é a mesma desculpa que nós damos para Deus nos dias de hoje, a mesma, não muda nada. Deus libera uma palavra sobre nós, aí nós viramos para Deus e falamos assim: não está na hora. Deus entrega um negócio nas nossas mãos, aí a gente fala assim: não estou preparado, não estou pronto, não é a vontade de Deus. Perceba que é a mesma coisa. Mas sabe o que é interessante? Que quando são as nossas vontades, quando é os nossos desejos, é tudo para agora. A cura eu quero agora, a libertação eu quero agora, a transformação agora, a porta de emprego agora. E quando é a vontade de Deus? Quando é a vontade de Deus, não está na hora. Quando é a vontade de Deus, eu não estou preparado. Quando é a vontade de Deus, eu não tenho tempo. Quando é a vontade de Deus, eu não estou pronto.
E esquecemos da palavra de Jesus quando ele disse: buscai primeiramente o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus diz isso, ele está dizendo: primeiro é o reino, olhe para o reino, a prioridade é o reino, centralize-se no reino, alinhe as suas vontades com a vontade dos reinos, e as outras coisas vos serão acrescentadas, mas primeiro olhe para as coisas do reino. O povo estava negligenciando a construção que Deus havia mandado levantar. A consequência disso, frustração. Porque a palavra vai dizer que eles começam a plantar muito e colher pouco. Come, mas não fica satisfeito. Bebe, mas não fica satisfeito. Se vestem, mas não se aquecem. O que é isso? Deus está falando de uma insatisfação. Porque quando nós não fazemos a vontade de Deus, ficaremos insatisfeitos com tudo. Enquanto não estamos no centro da vontade de Deus, há uma insatisfação em nós. E aí você não entende o porquê que nada dá certo, você não entende o porquê que aquele ministério que você está não prospera, você não entende o porquê que você não se sente satisfeito se você tem tudo, mas na verdade você não entendeu que você ainda não está no centro da vontade. Irmão, mas ainda não é o tempo. Quem disse que não é o tempo? Será que é você que está dizendo como desculpa para Deus? Ou é de fato a vontade de Deus para a sua vida? A falta de discernimento nos fazem acreditar em mentiras. Mentiras. E aí vamos deixando de lado. Não é o tempo. Não é o tempo. Não é o tempo. E o Senhor vai dizer para ele assim: vejam aonde os seus caminhos os levaram. O que Deus está fazendo? Acusando? Não. Deus está chamando o povo a uma reflexão, é diferente. Deus está dizendo: reflita, pensa na sua vida, olha para dentro de você. Às vezes é necessário nós pararmos para entender se de fato nós estamos no centro da vontade, se de fato nós estamos na porta estreita, se de fato nós estamos no caminho que Deus trilhou para nós. Talvez Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Examine o homem a si mesmo. Veja se a sua vida está no centro da vontade. Veja se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Deus está te convidando a uma reflexão. Veja. E a palavra vai dizer que houve uma seca na terra. Houve uma seca na terra, e essa seca prejudicou o trigo, prejudicou o vinho, prejudicou o povo. E existem secas em nossas vidas que são sinais para que nós percebamos que nada vai bem, mas não é porque tem que ser assim, é porque na verdade nós estamos fazendo tudo errado. Secas em nossas vidas que Deus permite para que nós entendamos que nós não estamos no caminho. Deus fez a terra produzir uma seca para que o povo despertasse, mas nem assim o povo se despertou. Foi necessário que Deus levantasse um profeta. Oh meu Deus, eu profetizo em nosso meio que Deus nos desperte. Eu profetizo em nosso meio que Deus abra os nossos olhos para que nós possamos discernir a vontade dEle. Mas também depois daquilo tudo que Deus fala, o povo se levanta. Vamos fazer. Deus está mandando. A palavra vai dizer que o povo temeu e obedeceu. Então eles começaram a reconstruir. Eles começaram a fazer. Por quê? Porque primeiro eles temeram. Ouvir todo mundo ouve, mas só obedece quem tem temor. Ouvir todo mundo pode ouvir, todo mundo pode compreender, mas só obedece quem tem temor. Você pode ouvir essa palavra e sair da mesma forma, mas se você tem temor, você não sai da mesma forma.
Se o Espírito de Deus fala aí ao teu coração nesta noite, você tem temor, você já não é mais o mesmo, porque você teme. E agora o povo coloca a mão na massa, vamos reconstruir, vamos começar, vamos fazer, vamos levantar. E aí Deus vai fazer uma pergunta para eles: quem de vocês viram o primeiro templo? Quem de vocês viram o esplendor do primeiro templo? Será que isso daí que vocês estão fazendo está parecido? Eu acho muito interessante isso, porque o povo tinha acabado de começar, gente. O povo começou a colocar a mão na massa agora, e Deus já estava perguntando se estava parecido. Coisa difícil é quando a gente trabalha, mas parece que o negócio não está indo, não está fluindo. A gente ora, e parece que a situação não muda, parece que o negócio não anda, parece que Deus não está fazendo. Mas Deus depois vai dizer para o povo assim: não está parecido, mas coragem. Quem sabe Deus não te trouxe aqui nesta noite para dizer: não é porque ainda não está da forma que você quer que você tem que parar. Coragem. Oh meu irmão, coragem. Deus está te encorajando nesta noite a fazer aquilo que Ele te convidou a fazer. O Senhor está te chamando nesta noite a tomar uma posição diante das promessas dEle. Coragem. E quando o Senhor diz coragem, é porque de fato o povo vai precisar de coragem. O povo sabia a situação que o povo estava vivendo. Por quê? Porque Deus, Ele apresenta a realidade. Deus, Ele não engana ninguém. Quem tem costume de querer diminuir a mensagem do Evangelho para agradar o irmão, somos nós. A gente que tem o costume de querer tornar as coisas mais leves, né, para não ofender, para não aguar. Mas Deus não faz isso não. Deus mostra a realidade. Certa vez uma pessoa chega para Jesus e vai dizer: mestre, eu quero te seguir. E aí Jesus vai dizer: tu quer me seguir? Então preste atenção. Está vendo as raposas? As raposas têm aonde dormir. Está vendo os pássaros? Os pássaros têm seu ninho. E o filho do homem? O filho do homem não tem aonde reclinar sua cabeça. Jesus poderia ter falado de cura, Jesus poderia ter falado de salvação: vem me seguir, eu tenho perdão. Mas Deus primeiro apresentou a realidade. Recomeçar não é fácil, e é por isso que Deus diz coragem. Aceitar o que Deus tem para você, não é fácil, mas é por isso que Deus diz coragem. O profeta Ezequiel, quando ele é chamado, a palavra vai dizer que desce a ele um rolo. E nesse rolo, ele vai dizer que tem palavras de pranto, nesse rolo tem palavras de lamentação, nesse rolo tem palavras de dor. Mas sabe o que Deus fala para o profeta? Pega e come. Uai, olha o que tem no rolo. No rolo tem pranto, no rolo tem dor, no rolo tem choro. Eu vou comer esse negócio. E Deus diz: pega e come. E a palavra vai dizendo que enquanto ele vai comendo, aquilo vai ficando doce na boca dele. Enquanto ele vai comendo, aquilo vai ficando doce como mel no seu estômago. Deixa eu te dizer algo: o chamado de Deus, a vontade de Deus, aparentemente ela causa dor, aparentemente é difícil, aparentemente vai te causar algum desconforto. Mas você vai comendo, aí você vai provando, aí você vai experimentando daquilo, e daqui a pouco você vai sentindo que vai ficando doce. Vai ficando doce. E sabe o que Deus diz? Está ficando doce porque tem dor, tem renúncia, tem pranto. Mas essa é a minha boa, perfeita e agradável vontade. Fala para o teu irmão: oh meu Deus, tem dor, tem choro. Tu olha para o rolo e fala: eu não quero comer esse negócio não. Tu olha para o rolo e fala: eu não quero aceitar esse negócio não. Mas Deus está dizendo: aceita, porque você ainda não viu o que eu tenho para você lá na frente. Aceita, porque você ainda viu a aparência, mas não sentiu o gosto. Come esse rolo, profeta.
Aceita o que Deus está te dando. Oh meu Deus, mas está doendo. Oh meu Deus, mas está desconfortável. Mas Deus está dizendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, porque você vai ver o que eu tenho para você lá na frente. Vai comendo, porque você vai experimentar o que eu tenho para você. Aceita esse negócio, meu irmão. Aceita do jeito que veio para você, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Deus encoraja o povo, coragem. E Ele diz, mas a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. Gente, isso aqui para o povo parecia um absurdo. Por quê? Porque eles tinham acabado de voltar do cativeiro. Tem 3 coisas aqui. Primeiro, o povo voltou do cativeiro não com o mesmo poder econômico que eles tinham. O povo voltou do cativeiro não na mesma quantidade que eles estavam, ou seja, isso fala de limitação. Segunda coisa, o povo não tinha as mesmas alianças políticas que Salomão tinha. Isso fala de falta de recurso. Terceira coisa, agora na terra deles surge um povo chamado samaritanos. E os samaritanos, quando a construção do segundo templo começam, vão ser a oposição deles. Então agora na terra também tem inimigos. Agora na terra tem gente que vai se opor àquilo que Deus mandou fazer. Deus está te dizendo que Ele tem algo grande na sua vida, mas você fala para Deus assim, Deus, mas olha o tanto de oposição que eu tenho. Deus está te dizendo que vai te tornar algo, mas você fala, Deus, olha o tanto de coisa que tem aqui na minha terra. Mas Deus está dizendo ainda, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. A palavra de Deus, ela não muda por causa da oposição, ela permanece. Deus, Ele não muda o discurso por causa dos inimigos, permanece o mesmo. Por quê? Porque é necessário que nós tiramos os olhos da oposição e colocamos os olhos na promessa. Como eu vou chegar lá? Como eu vou chegar lá? Eu não sei, eu sei que eu vou chegar lá, porque Deus falou que eu vou. Como a glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira, se o primeiro templo foi muito grande, foi muito esplendoroso, isso não interessa, Deus falou que vai ser, vai ser. Aí a palavra do Senhor vai dizer agora no livro do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele profetiza no mesmo tempo que o profeta Ageu. E o contexto é o mesmo. E Deus vai dizer para o profeta Zacarias assim, diga a Zorobabel, o governador, que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Sabe por que você não aceita o que Deus tem contigo? Porque você acha que é você que vai fazer, é você que vai pregar, é você que vai cantar, é você que vai... Não é você, não é a sua força, não é a sua capacidade, mas é o Espírito de Deus. Não é o que você tem, não é o que você pode, é o Espírito de Deus. Na segunda aliança, na nova aliança, tudo depende de Deus e nada do homem. Então para com esse negócio de ter medo. Nada depende de mim, nada depende da minha força, porque se dependesse, misericórdia, mas depende do Espírito de Deus. Aí ele vai dizer assim, ainda para Zorobabel, as mãos que começaram, terminarão. Talvez você tenha medo de colocar a mão no arado e não conseguir ir até o fim. Talvez você não aceite o que Deus tem para você, porque você fala, Deus, eu não vou conseguir, então para não ter que passar vergonha e desistir no meio do caminho, é melhor eu nem fazer nada. Mas o Senhor está te prometendo nesta noite, as mãos que começaram vão terminar. As mãos que começaram a obra irão até o fim. Por quê? Porque não depende do que você tem, mas depende do Espírito de Deus que está em você. É o Espírito de Deus, meu irmão.
Você começou, você termina, Deus está contigo. Ei, homem, não desiste desse negócio não, Deus está contigo até o fim. Ei, mulher, não para agora, Deus está contigo. Deus está com você. E aí ele vai terminar dizendo assim: aqueles que desprezaram as pequenas coisas. Está lá no livro de Zacarias capítulo 4, depois você pode conferir, versículo 10. Aqueles que desprezaram as pequenas coisas verão a pedra principal na mão de Zorobabel. Sabe qual é o dia das primeiras coisas? É aquele dia que Deus perguntou se estava parecido com o primeiro templo, quando o povo tinha começado e não tinha nada parecido, porque eles tinham acabado de começar. Aquele dia foi o dia das primeiras coisas. E sabe o que Deus está dizendo? As pequenas coisas que Ele faz são sinais das grandes coisas que Ele virá a fazer. Não despreze as pequenas coisas que Deus está colocando na sua vida. Não despreze os pequenos sinais que Deus está fazendo em você. Não despreze os sinais que para você parecem pequenos, mas Deus está dizendo: não é pequeno. É pequeno agora, mas é apenas um sinal daquilo que vai se tornar a ser. Aqueles que desprezaram as pequenas coisas, talvez estão olhando para você e está vendo o quanto você é pequeno ainda, mas tu vai crescer, fica tranquilo, tu vai crescer. Estão olhando para você e falam: olha ela, olha como é pequena, olha como, não tem jeito, mas o Senhor está dizendo: tem sim. Não despreze as pequenas coisas, não despreze. E eu já estou encerrando. E ele vai dizer assim: ó montanha grandiosa, quem é você diante de Zorobabel? A montanha grandiosa está fazendo referência ao reino babilônico que havia invadido a terra e destruído o templo. A montanha grandiosa faz referência aos inimigos do povo. E Deus está dizendo agora: ó montanha grandiosa, quem é você diante do meu servo? Sabe o que Deus vai fazer com os teus inimigos? Deus vai pegar os seus inimigos e vai falar assim: pode deixar que com eles eu resolvo. Sabe os teus inimigos, aqueles que estão te ameaçando a destruir o que Deus está fazendo em você? Pode ficar tranquilo que com eles eu resolvo. Tu vai chegar lá. Tu vai chegar lá, você acredita nisso? Eu profetizo que essa é a geração daqueles que irão reconstruir, daqueles que irão recomeçar, daqueles que irão até o fim. Amém? Glória a Deus. Hebron, Igreja Viva.